Com o main event do UFC 311, vamos falar hoje da defesa do cinturão do peso galo, quem sabe, né? Bem sucedida defesa do cinturão do peso galo de Merab Dvalishvili, que enfrenta o Umar Nurmagomedov, mais um do clã, né? Dos Águia, dos Nurmagomedovsons. Chega uma disputa de cinturão, vamos falar sobre esse confronto, assim como eu fiz um mergulhão, né? Uma análise profunda do main event, inclusive fica o convite para você assistir, né? Makhachev enfrentando o Tsarukian. Ficou boa análise, eu gostei particularmente, não é porque eu fiz não, mas achei que ficou muito bacana. Então no mesmo formato, na mesma ideia, eu vou trazer para vocês aqui estatísticas-chave que na minha opinião ajudam a pintar esse quadro da luta, né? Ajuda a gente a projetar o que pode vir no octógono nesse sábado. Então já deixa o like, se inscreve no canal, tem muito conteúdo bom. A gente fez uma live de mais de 1 hora, mentira, foram 2 horas, mais de 2 horas de live para falar do card inteiro. A gente ainda deu uma pincelada no Patrício Pitbull, que né, agora não é mais atleta da PFL. Então, será que vai para o UFC? Tomara. Muita coisa pra gente falar essa semana, então tá cheio de conteúdo novo no canal. O convite tá feito, sábado a gente vai fazer o react completo do card, então, completo não, mas da maior parte das lutas. Então tô falando muito nessa abertura, você já sabe qual é a missão, já sabe do que se trata. Vamos aos números dos atletas. E antes da gente entrar realmente nos números, eu trouxe aqui uma imagem que tá rodando no Twitter, que eu achei muito maneira pra gente poder enxergar realmente. É óbvio que o tempo da geografia no colégio pra mim já ficou lá pra trás, então se você está no colégio, preste atenção nas aulas, pra gente poder entender por que essa rivalidade entre o Main Event e Main Event, né, entre os corners azuis e vermelhos, é que é intercalado, né? O Tsarukian é o desafiante na luta principal e no Main Event o georgiano Dvalishvili, o Merab, tá no corner vermelho. Mas pra você entender, o Tsarukian também nasceu na Geórgia, é de família armênia, mas depois mudou para a Rússia. Mas para você ver como é que essas duas culturas, essas duas regiões aí, o Daguestão ali em cima, aqui embaixo a Geórgia, são divididas pelo Cáucaso, essas montanhas aí tão ancestrais e com tanta mística. E essa região aí, talvez esse metro quadrado, esses pixels que eu estou mostrando na tela, talvez estejam gerando hoje alguns dos melhores atletas do planeta. Então é uma região que necessariamente não tem tanta gente, apesar de, né, Rússia ser um país com muita população, mas não é uma região tão populosa. Porém, muita gente boa sai de lá, tem que também prestar atenção nisso. O pessoal ali do leste europeu realmente é brabo. Essa região do Cáucaso, o tempo todo vem gente boa de lá. A aula de geografia acabou, então vamos agora falar dos números. Começou a matemática, Deus me livre. Vambora, Merab Dvalishvili The Machine, eu também gosto de chamar de Cardio King, né? O cara que não para, não cansa. Tem 18 vitórias, 4 derrotas, não perde desde 2019, se não me engano são 10 vitórias seguidas, ou até mais do que isso, mas desde 2019 são 10. 34 anos, tem 1,68m, 1,73m de envergadura. Do outro lado, Umar Nurmagomedov, não precisa de apelido, porque quando você ouve o nome você já sabe o que significa. 18 vitórias, nunca foi derrotado, diretamente da Rússia, 29 anos. Tem 1,72 e 1,75. Todos os números aqui a gente observa que o Merab é um pouquinho mais baixo, mas o Umar também não chega a ser aquele peso do galo gigantesco que a gente sabe que essa categoria às vezes, pô, tu pega um peso do galo de 1,80, 1,77 e aí realmente é complicado, né? Mas 1,72 está bem na média da categoria, em termos de envergadura são bem semelhantes. Eu acho que o que vai fazer diferença aqui é no approach, assim, naturalmente da luta. O Umar Nurmagomedov é um atleta que usa bastante as pernas na trocação, enquanto o Merab funciona muito mais pelo boxe. Acho que de números assim a gente não tira muita coisa assim dentro da bio deles, né? Dentro do quanto mede, para onde vai, quanto pesa. Isso não interfere tanto. Acho que tem outros números que contam melhor essa história. E apesar de serem dois wrestlers, são dois atletas que passam a maior parte da luta, pelo menos 50% a mais do tempo, em pé. Isso acho que se explica muito pelo approach de cada um para os confrontos. O Merab fica boa parte da luta em pé, né? Aqui nas estatísticas oficiais, 55% do tempo na distância, porque ele é um atleta que gosta de construir o seu domínio físico, né? Principalmente, e de grappling, através assim, vai sufocando o seu adversário, né? Muito volume de golpe. Eu vou chegar nos dados de volume de golpe, mas o Merab tá o tempo todo colocando alguma coisa, tá o tempo todo estocando, jogando alguma coisa para você ficar pensando, para você ficar refletindo. Isso quando não tá tentando atacar um single, o single não deu, levanta, vai em outro. Então é o cara que tá o tempo todo propondo alguma coisa, mas realmente não fica engraçado, né? A maior parte do tempo por cima. Talvez seja também pela falta de eficiência. Essa palavra vai aparecer algumas vezes aqui. É complicado, porque eu sinto que eu falei muito de eficiência na luta do Makhachev, na análise do Makhachev e do Tsarukian. Porém, a gente tá numa semana que a gente tem dois do clã do Nurmagomedov lutando e os russos
são muito eficientes, principalmente a galera desse clã, né, desse bonde. Não é a única academia da Rússia, obviamente. Mas esse clã, essa rapaziada do Nurmagomedov, do Abdulmanap, é muito eficiente, não pisa fora da faixa. Então eu vou ter essa leitura para o Merab, mas enquanto eu vejo um 54% de luta em pé para o Mar Nurmagomedov, né, meu Deus do céu, quase que não sai. Eu entendo que o Mar fica em pé muito mais porque ele se sente confortável. É um dos atletas assim mais versáteis ali do clã, principalmente desses que despontaram. Com certeza tem uma trocação mais fluida, principalmente a parte de chute que o Khabib tinha. Eu acho que a trocação do Makhachev, apesar de não ser flamboyant, né? A trocação do Makhachev, apesar de não ser assim vistosa, de você olhar e falar, nossa, que combinação maravilhosa, ele também é de novo o quê? Eficiente e também muito contundente, tem um ótimo boxe e controle de distância. O Mar Nurmagomedov não foge disso, tem essas valências e, como eu falei, tem o quadril bem mais solto, assim, né? Consegue muito mais chutes. Acho um atleta bem perigoso nessa parte da trocação também. Mas, como eu falei, são approaches diferentes. A gente observa que o Merab chega a lançar quase 10 golpes por minuto dentro do UFC por round. Cara, é muita coisa, tá o tempo todo lançando golpes. É uma das médias mais altas, inclusive, do card inteiro desse UFC 311. Enquanto o Mar Nurmagomedov também não lança pouco, né? Mas perto do Merab, qualquer um parece preguiçoso no seu approach. Lança 6 golpes 0,78, ali quase 7 golpes, né? Enquanto o Merab quase 10 realmente. Então, são dois atletas que têm um volume alto, de novo, pensando muito nos chutes do Mar e muito no volume de boxe do nosso Merab. Agora, a gente tem que parar para ver como é que fica a precisão, porque você joga muito, mas o que acerta? O que para de pé? Então, aí é que o negócio muda. Agora, falando de golpes significativos, né? Pegando esse apanhado, ele joga 9 golpes totais por round, né? Não contando apenas significativos. Agora, dos significativos, que são, em teoria, aqueles golpes mais fortes, com potencial maior de definição, ou que mudam o rumo da luta, aí a precisão do Merab vai lá embaixo, né? 33% apenas dos golpes significativos, enquanto o Mar tem 56%, que não é nada absurdo também, não é nada que, assim, faça você ficar maluco. Tem atleta nesse card, por exemplo, Peyton Talbot, eu acho que ele tá um pouco acima dos 60% de golpes significativos conectados. Então ele bate com potência e bate com precisão, que é muito perigoso. Lá ele, eu sei que você para. Então o Mar Nurmagomedov é um atleta que tem muito mais calma e tranquilidade no que ele lança. Ele pensa muito mais do que ele vai fazer, né? Eu entendo dessa maneira. A gente viu isso também um pouco dele lutando contra o Corey Sandhagen, que é um exímio trocador, e ele em pé não ficou constrangido, né? Não fugiu da peleja, soube fazer seu jogo também. E no solo também vou ter que falar que o Corey Sandhagen também fez um jogo ali que eu acho que foi bem valente contra o nosso Mar Nurmagomedov. Mas dentro dessa parte de trocação, para mim fica claro que essa diferença de acerto pode ser um fator determinante. Mas também não quero que você entenda também que, por acaso, o nosso querido Merab do Alishvili, é um cara que também apanha muito, porque se você olhar nos golpes absorvidos por minuto, isso golpes totais, 2,3 para o nosso Merab, a defesa do Mar ainda é melhor, com 1,36. Então, assim, o Merab também não é um cara que apanha muito. Se você está recebendo apenas 2 golpes ali por minuto, é uma média interessante, você não está sendo tão tocado, principalmente pensando que ele está conectando, né, 33% dos 9. Então, mais ou menos ali está conectando 3, 4 golpes. Então, pelo menos um a mais do que o adversário, isso falando em termos de golpes significativos. Então, assim, não é para você achar que também o Mar vai passear em pé. Não acho que vai ser um passeio. Mas o Merab tem suas valências também na defesa. É bem verdade que é um cara que já foi balançado no UFC. Quanto o O'Malley deu uma sambadinha também, contra o Marlon Moraes, né? Chama, quase que o Marlon ganha. Então, assim, são várias lutas onde a gente vê o Merab quase escorregar, né? Ele geralmente consegue se recuperar muito por ser um cavalo, tem um preparo físico absurdo, e isso faz diferença, assim, na hora de você se recuperar de um golpe potente. Mas falando muito de trocação nesse confronto de dois grapplers, e são dois verdadeiros monstros, né, nesse quesito, cara. São dois atletas que, quando estão em situação de grappling, clinch ou solo, dominam, cara, Merab 88% do tempo e o Mar 97%. Então, assim, são protagonistas. Geralmente são dois atletas que costumam falar para o adversário ouvir nesse quesito de grappling. Então,
Vai ser muito curioso de ver como é que vai se desenrolar esse confronto entre os dois, esse matchup, porque, assim, a gente nunca viu o Merab passar perrengue no wrestling, né? Já foi quedado no UFC, vou chegar inclusive nessa estatística, mas na verdade eu acho que não, acho que isso aqui eu posso até falar, mas o coeficiente, isso é uma outra estatística que não tem nem tarde, mas o coeficiente de quedas do Merab é de 85 para 5, então ele aplicou 85 quedas no UFC e sofreu apenas 5. Surreal, né? Enquanto o nosso Umar Nurmagomedov, eu não botei tarde, então eu não vou cravar. Mentira, eu tenho anotado aqui. O Umar aplicou 19 quedas no UFC e nunca foi quedado. Então o Merab, para ganhar essa luta, ele já tem que quebrar um tabu, né? O primeiro tabu é o Umar nunca foi quedado dentro do UFC. Então vai conseguir. O georgiano vai conseguir botar para baixo? Porque assim, ele vai tentar. Ele vai tentar a ponto de tentar quase 10 quedas por round no UFC. Quase não. 10 quedas redondas por round no UFC, né? Então, assim, é muito verdade que esse número tá inflado pela luta dele contra o Peter Yan, mas a gente sabe que ele, né, gosta. Contra o Peter Yan, ele liberou as 50 quedas tentadas, né? Então ele tenta muita queda, mas observa também que o Umar também tenta bastante, quase 5. Uma por minuto, mais ou menos, ali dentro de um assalto. Então a gente tem dois atletas que gostam muito do grappling, apesar de passar a maior parte dos assaltos por cima, na trocação, na verdade. Então é um detalhe curioso como é que esses números vão pintando o quadro. Ah, mas aí, de novo, você tenta, tem que conseguir. E aí, no quesito quedas conectadas por round, cara, o Merab tenta 10, acerta 3,7, quase 4. Então ele tem ali esperando 40% de sucesso, pouco menos de 40% de sucesso em quedas, enquanto o nosso Mar, que estava tentando ali 3 e muito, conecta 2,45, está bem mais próximo, tem uma efetividade maior. É isso, o nome do jogo é efetividade de novo, cara. Eu falei muito isso na luta contra. Na resenha do Tsarukian com o Makhachev, mas a verdade é que, tipo assim, não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. O Merab é um atleta que eu acho que tem suas valências nessa luta. É um atleta que, como eu falei, é o Cardio King, tem um volume sufocante, é um cara que tem a mentalidade de cachorro faminto, né? Isso é diferencial, aquela mentalidade de que eu vou conseguir, ele tem uma gana, tem a sede, tem uma fome que é fundamental para lutadores. Muitas vezes vence luta, muitas vezes isso conquista título, mas não é garantia. Mas eu acho que o grande fator, o que está realmente do lado do Merab, é a experiência. Sem dúvida nenhuma, o Merab é o atleta mais gabaritado, mais experiente que o Umar Nurmagomedov enfrentou em toda a sua carreira até aqui. Então, o Merab é sim uma luta duríssima para o Umar. É um teste que ele nunca teve. É óbvio que treina com alguns dos melhores da sua geração lá, com os daguestaneses, com os Nurmagomedovsons, mas na hora do octógono a música toca um pouquinho diferente, a banda toca diferente. Para não falar só bem do nosso querido Merab, também vou falar para vocês algumas das valências do nosso Mar que eu acho que dão uma moral para ele nessa luta. Cara, o Mar é um dos talvez poucos dessa galera que foge das alegações, vence as alegações de agressor de taxista. Se você observar o cartel dele, ele teve suas lutas ali contra atletas estreantes, teve uma pelo menos, mas a partir da terceira luta ali da carreira, ele já começou a pegar atletas de cartel um pouco mais, né, similar, né, que fizesse um pouquinho mais de sentido, e entrou no UFC. E aí, se você pegar uma estatística que não é muito comentada, mas eu acho que às vezes é interessante a gente falar, é a força de cartel dos adversários, né? Que é basicamente pegar quem você enfrentou, né? E ver quem te ganhou, qual é a força desse povo, né? Qual é a porcentagem de vitórias de quem te ganhou, qual é a porcentagem de vitórias de quem você venceu. Principalmente quem você venceu, para você saber se a pessoa só tá pegando bucha, né? Só tá ganhando de bucha, ou tá ganhando realmente dos caras brabo. E o coeficiente de vitórias aí do nosso querido, dos adversários do nosso querido Umar Nurmagomedov, se eu não estiver ficando muito distante na sopa de letrinhas, mas basicamente, pegando todo mundo que ele já enfrentou, o sucesso desses caras que ele venceu no UFC é semelhante ao sucesso dos caras do que o Merab venceu também. O Umar tá com um pouco acima de 70%, né, os adversários do Umar, enquanto os adversários do Merab estão liberando os 70%, né? Tá abaixo dos 70%, tá 68%, não lembro. Essa estatística eu não anotei. Mas assim, e é claro que, pô, o Merab tá um pouco menor também porque tá diluído, tem mais luta na organização. Tá mais tempo no UFC, se não me engano, acho que tá. Então, assim, é uma luta onde o Umar é de verdade, já foi minimamente testado, não é um cara que foi
preparadinho assim. Claro que todos os daguestaneses têm um background muito forte. Ele que é campeão mundial amador de MMA, é um cara muito bom. É um cara altamente versátil, né? É um cara que tem uma eficiência muito alta, uma versatilidade que, assim, ele pode escolher como ele vai querer enfrentar esse confronto, como ele vai querer fazer essa luta. Não me assusto se ele tentar botar o Merab de costas no solo, porque o Merab já foi quedado no UFC. Não me surpreendo se ele vai tentar fazer uma trocação em pé. Então, na minha visão, o Marlon Magomedov tem mais artifícios, mais artimanhas, mais caminhos para vencer a luta, enquanto o Merab vai ter que, com certeza, quebrar o tabu de nunca ter sido quedado, né, do Marlon Magomedov, e com certeza vai ter que pelo menos mostrar uma evolução na trocação, se ele quiser ter um pouco mais de eficiência, um pouquinho mais de sucesso. Tô muito curioso, principalmente porque essa luta mexe com o brio do campeão e o campeão tá motivado. E é claro que se o Nurmagomedov bater na porta do cinturão e não conquistar, é zebra. Até agora a gente não viu isso acontecer. Então, tá aí minha análise. Fica o convite novamente para sábado acompanhar o card comigo, com o Luizão. Estaremos fazendo nosso react aqui no canal. Chama, tem muito conteúdo novo. Se inscreve, dá uma olhada lá na home, porque tem a análise do Main Event. Teve a live de 2 horas, a gente falando do card inteiro, falando do Patrício. E ainda vai sair vídeo de notícias. Então, fechado? Foi muito bom falar com você. Espero que tenha ficado claro. Boa noite de lutas para você. Espero vocês no sábado.